Seguinte, pessoal. Então, a gente vai entrar agora no módulo do ombro, das lesões de membro superior, e vai começar com o ombro, tá? Então, vamos começar com algumas atualizações aí em anatomia e biomecânica. Nada muito diferente do que vocês já sabem e já viram na faculdade, é só para a gente relembrar um pouquinho aí, para eu não ficar falando direto de tratamento e vocês ficarem perdidos aí no que a gente pode realizar com esses pacientes, tá bom? Então, a articulação do ombro, ela é conhecida como a articulação mais instável do corpo humano, tudo bem? Ela tem essas características exatamente pelo fato de que nós precisamos de altos graus de amplitude de movimento nessa articulação para realizar as atividades funcionais, as atividades do nosso dia a dia, certo? Então, ela não pode ser uma articulação muito estável do ponto de vista de estabilidade passiva, restrição óssea, ligamentar, etc. Porque ela precisa de graus de liberdade, então não posso ter muita estabilidade passiva. Mas, se essa articulação fosse tão instável assim, esse cara não teria capacidade de fazer movimentos como esse, certo? Então, mesmo sendo uma articulação com características de instabilidade ou de menor estabilidade pelo fato de ser uma articulação muito funcional, a gente consegue sim atingir graus de estabilidade nessa articulação que são efetivos para as atividades do nosso dia a dia, principalmente através do que a gente chama de estabilidade ativa. Então, a gente tem vários grupos musculares que são responsáveis por compensar essa falta de estabilidade passiva, estabilidade ligamentar, estabilidade óssea, gerando estabilidade numa articulação que precisa ter altos graus de amplitude de movimento e, ao mesmo tempo, precisa de estabilidade, certo? Como que isso acontece? Como que os movimentos nessa articulação acontecem? Então, nós temos alguns tipos de articulação no símbolo do membro superior, né, no que a gente chama de complexo articular do ombro. Existem articulações verdadeiras, como, por exemplo, a articulação externo-clavicular, a articulação acromioclavicular e a articulação glenomeral. Então, a externo-clavicular formada pelo externo e pela clavícula. A articulação acromioclavicular formada pela clavícula e o acrômio. E a articulação glenohumeral, conhecida como articulação do ombro em si, que é a articulação formada pela cabeça do húmero e a glenoide, tá? E além disso, como você tem alguns outros ossos dessa estrutura que articulam-se entre si, mas não formam uma articulação propriamente dita, o que a gente chama de articulação sinovial, né, com cápsula articular, sinóvia, todas as características de uma articulação clássica, nós também temos articulações funcionais, ou conhecidas como articulações falsas, tá? No caso, a articulação escápulo-torácica, formada pela escápula e o tórax, e o espaço subacromial podem ser considerados articulações funcionais ou falsas, tá? O espaço subacromial é o espaço entre o acrômio e a cabeça do húmero. Então, como você tem micromovimentos entre dois ossos dessas articulações, elas são consideradas, sim, articulações funcionais, tudo bem? Por que articulações falsas ou funcionais? Porque elas não têm características de uma articulação clássica, mas você tem contato entre dois ossos, tá? No caso da escápula torácica, escápula e tórax. No caso do espaço subacromial, acrômio e cabeça do húmero. Então, durante todo o tempo, durante todos os movimentos que nós realizamos, você tem movimento e interação entre todas essas estruturas, certo? E os movimentos, né, clássicos dessa articulação, da articulação que é chamada articulação glenohumeral ou articulação do ombro, são os movimentos de flexão, extensão, abdução e adução, rotação interna, rotação externa. Todos vocês já devem saber disso. E além desse movimento, existe um movimento que ele é muito mais funcional do que os outros, porque ele acontece em um plano que normalmente nós trabalhamos no dia a dia, que é o que a gente chama de elevação. Então, quando você faz um movimento aqui reto, a gente chama de flexão.
Quando você faz um movimento ao longo do corpo, nós chamamos de abdução. E no que a gente chama de plano da escápula, ou seja, com uma adução horizontal, seu braço um pouquinho para frente, em torno de 35, 45 graus. Quando você levanta o braço, o que você está realizando é uma elevação. Então, quando eu falar um movimento de elevação, é diferente de uma flexão de ombro e diferente de uma abdução do ombro, beleza? Porque esse movimento acontece no que a gente chama de plano escapular, tá? Por que essa adução horizontal ela é conhecida como plano escapular? Porque a minha escápula, e a de vocês, e a de todo mundo, quando a gente está parado na posição anatômica, ela não fica reta assim, ó, olhando para frente. Ela é inclinada em torno de 45 graus. Por que a escápula fica assim? Porque como ela se articula com as costelas, com o tórax, e o tórax é cilíndrico, quando a escápula se movimenta em relação ao tórax, ela não se movimenta reto assim, ó, porque como ele é um cilindro, ela vai acompanhar o movimento do tórax, ou seja, a escápula nunca está desse jeito, normalmente ela está inclinada em torno de 35, 45 graus. E aí, quando você faz um movimento nesse plano inclinado da escápula, significa que você está realizando o que a gente chama de elevação do ombro. Certo? E aí, como eu falei para vocês, não é uma articulação das mais estáveis do mundo, mas a gente até consegue gerar movimentos que podem ser estabilizados através das estruturas que trabalham nessa articulação, tá? E essa estabilidade, ela basicamente se dá por estruturas passivas e ativas, como qualquer outra articulação. No caso do ombro, as estruturas passivas mais importantes são cápsula articular, que nada mais é do que ligamentos, certo? E o labrum glenoidal, ou lábio glenoidal, tudo bem? Que é uma estrutura de fibrocartilagem que fica entre a glenoide e a cabeça do húmero. Ela fica fixa na glenoide, tá? É como se fosse um menisco do joelho, só que no ombro, tá? É o lábio glenoidal. Além da conformidade óssea, ou seja, o contato da glenoide com a cabeça do húmero também gera estabilidade passiva nessa articulação, tá? O lábio glenoidal, ele tem uma função de estabilização nessa articulação através de duas formas principais. A primeira delas é como ele fica em toda a borda da glenoide, ele aumenta a área de contato da cabeça do húmero com a glenoide, tudo bem? E aí vocês vão anotar no caderno de vocês aí agora uma fórmula que vocês jamais devem esquecer na vida de vocês, de que pressão é igual a força sobre a área. Pressão é igual a força dividido pela área. Toda vez que você aumentar a área de contato entre dois ossos, você diminui a sobrecarga nessa região, você diminui a pressão nessa região. O que eu quero dizer com isso? Por que o lábio glenoidal gera estabilidade, diminui sobrecarga na articulação do ombro, no contato entre os dois ossos, cabeça do húmero e glenoide? Porque ele tem a capacidade de aumentar a área de contato entre esses dois ossos, automaticamente diminuindo a pressão sobre essa região, tudo bem? E as estruturas responsáveis por estabilização ativa, que são as mais famosas dessa articulação, são os tendões do manguito rotador, em sinergismo, ou seja, atuando ao mesmo tempo com o músculo deltoide, com o objetivo principal de manter a cabeça do húmero centrada na glenoide, e a cabeça longa do bíceps. Então, a cabeça longa do bíceps, a região do bíceps que cruza anteriormente a cabeça do húmero, também é responsável por ajudar nessa estabilidade. Então, do ponto de vista da glenohumeral, nós temos todas essas estruturas tentando gerar estabilidade numa articulação que tem, obrigatoriamente, tem que ter altos graus de liberdade, de amplitude de movimento. Movimentos escapulares, né? Todos vocês já devem ter aprendido lá em cinesiologia quais são os movimentos escapulares que nós podemos realizar. Vou dar um tempo para vocês pensarem e tentarem lembrar de todos, e aí já eu vou falar sobre eles, tá?
Deu tempo de eu beber água. Então, nós podemos ter a protração, certo? Ou abdução da escápula, que é quando você joga o ombro para frente, faz isso daqui, ó. Esse movimento. Nós podemos ter a retração da escápula ou adução da escápula, que é a volta desse movimento. Tudo bem? Nós podemos ter a elevação da escápula, que seria esse movimento, e a volta dele seria a depressão da escápula, certo? E nós podemos ter também o que nós chamamos de inclinação anterior da escápula, que é quando o ângulo inferior dela descola das costelas, quando ela faz isso, e inclinação posterior da escápula, quando ela encosta o ângulo inferior nas costelas. Tudo bem? Esses movimentos que vocês aprenderam lá em cinesiologia, a gente aprende como movimentos da escápula, mas agora está na hora de vocês saberem que, na verdade, esses movimentos não são movimentos escapulares. Por isso que tem um X aí no meu slide. Durante toda a graduação, vocês foram enganados, certo? De um ponto de vista didático, porque é mais fácil falar dos movimentos da escápula assim, tá bom? Mas, na verdade, esses movimentos, eles são movimentos claviculares. O que eu quero dizer com isso? Os movimentos que a gente imagina que sejam da escápula, eles são da clavícula. E a escápula, ela só acompanha a clavícula no momento em que ela está se movimentando. Tudo bem? Por que esses movimentos são movimentos da clavícula? Porque eles acontecem na articulação externo-clavicular. Então, aqui eu tenho o meu externo, aqui eu tenho a minha clavícula. A minha escápula só consegue protrair ou abduzir, fazendo isso daqui, ó, se a minha clavícula for para frente. Tudo bem? A minha escápula só consegue retrair ou aduzir, que seria isso daqui, se a minha clavícula for para trás. Tudo bem? Então, se a minha clavícula anteriorizar, eu faço isso. Se ela posteriorizar, eu faço a adução ou retração. A minha escápula só consegue elevar, o meu ombro só eleva se a minha clavícula elevar. E a minha escápula só consegue deprimir se a minha clavícula deprimir. Ou seja, esses movimentos que a gente sempre imaginou como movimentos da escápula, eles são movimentos, na verdade, da clavícula, e eles acontecem na articulação entre o externo e a clavícula, chamada de articulação externo-clavicular. Então, esses movimentos de elevação, depressão, protração, certo? Retração, eles só acontecem porque eu tenho um movimento aqui, ó, entre o externo e a clavícula. Esse é o eixo de movimento. E a escápula, como você tem a relação direta entre a clavícula e o acrômio, certo? Que faz parte da escápula. O acrômio é uma extensão da espinha da escápula aqui. Então, se você olhar a escápula lá por trás, você vai ver que tem a espinha da escápula, ela se torna um acrômio, e o acrômio é onde a clavícula se articula com a escápula. A articulação acrômio-clavicular, ela é a principal responsável por fazer essa transição dos movimentos da clavícula para a escápula. Tudo bem? Então, os movimentos que a gente imaginava que eram da escápula, na verdade, são movimentos da clavícula. Qual que é a importância de vocês saberem isso aí do ponto de vista clínico, no dia a dia de vocês? Isso é muito importante, por quê? Porque se vocês forem ler um artigo de biomecânica falando de movimentos do ombro, o autor não vai descrever assim, a escápula daquele paciente estava mais elevada. Ele vai falar assim, a clavícula daquele paciente estava mais elevada. Automaticamente você precisa interpretar que a escápula acompanha a clavícula, então automaticamente a escápula também estava mais elevada, tá? Quando a gente fala desse movimento de inclinação anterior, ou tilt anterior, que é quando ela descola da costela, a escápula só consegue fazer essa inclinação anterior se a clavícula rodar anteriormente, certo? Realizar uma rotação anterior. E a escápula só consegue cravar na costela, fazer essa inclinação posterior, se a clavícula rolar posteriormente. Tudo bem? Então eu preciso de um movimento livre nesse eixo aqui, ó, que é externo clavicular, para que aconteçam os movimentos
da minha escápula. Tudo bem? Além de entender num trabalho científico essa importância, no dia a dia da clínica, se você observar que, por exemplo, o seu paciente que está num pós-operatório de ombro ficou um tempão lá, imobilizado, certo? Com o ombro imobilizado, e ele tem diminuição dos movimentos da escápula, você provavelmente vai ter que trabalhar um pouquinho da mobilidade da clavícula para que indiretamente você influencie na mobilidade da escápula. Ah, João, mas por que é importante trabalhar a mobilidade da escápula em um paciente, principalmente que ficou imobilizado? Porque para todos os movimentos que nós realizamos no membro superior, a escápula é responsável pelo menos por uma parte dele para que você atinja as amplitudes finais desse movimento. Então, todos os movimentos que nós realizamos aqui com um membro superior, eles não aconteceriam em toda essa amplitude que eles acontecem se a escápula não acompanhasse o movimento da cabeça do húmero. Então, essa é a importância de você saber disso, tá? Então, a clavícula, ou articulação externo-clavicular, que é essa articulação que vocês estão vendo aqui embaixo na imagem, ela é a principal responsável pelos movimentos da escápula e essa transição de movimento ela é realizada através da articulação acromioclavicular. Mas existem, sim, movimentos que são da escápula, tudo bem? Então, na própria protração, ou quando eu faço a abdução da escápula, a minha escápula, ela realiza, além dessa abdução, que é ela saindo aqui das minhas costelas, uma rotação interna. Então, se eu tivesse um eixo de movimento aqui em cima, a minha escápula estaria fazendo isso, ó, vindo mais para o meio do meu corpo. A gente chama isso de rotação interna da escápula. Isso, de fato, é um movimento escapular, tá? E a volta desse movimento, quando eu faço, por exemplo, uma retração, além de ter a adução da escápula, eu também tenho uma rotação externa da escápula. Então, esses dois movimentos são movimentos, de fato, da escápula. Não tem uma relação muito grande com a clavícula, não, tá? E existe um outro movimento bem famoso da escápula, que é o que a gente chama de rotação para cima. Toda vez que você faz elevação do seu braço, o seu braço só consegue chegar aqui até o final, ó, até encostar na sua cabeça, porque a sua escápula, junto com a cabeça do húmero, está rolando para cima. A gente chama isso de upward, ou rotação para cima da escápula, tudo bem? E quando você abaixa o seu braço, essa volta do movimento é chamado de downward, ou rotação para baixo. Por que é importante saber disso? De novo, se você tem um paciente que tem diminuição da rotação para cima da escápula, você vai ter que tentar restaurar isso, seja com exercícios de fortalecimento muscular, e aí você vai precisar saber quais são os músculos que trabalham na rotação para cima da escápula, já já a gente vai falar sobre eles, ou ganhando mobilidade da escápula, e aí você tem que atuar na clavícula, na própria escápula, e também na capacidade de força desse músculo, dessa articulação. Exatamente pelo fato da clavícula ser responsável pelos movimentos da escápula e a articulação acromioclavicular ser a principal articulação responsável por realizar a transferência do movimento da clavícula para a escápula, que nesse local ou nessa articulação você tem altas forças de cisalhamento. Certo? É uma articulação altamente exigida durante as atividades do dia a dia por realizar essa transferência de movimento entre os dois ossos. A principal função dela é aumentar a amplitude de movimento quando você estiver trabalhando principalmente em situações overhead. Então, em situações acima de 90 graus de abdução do ombro, você tem uma exigência muito grande dessa articulação. E é muito comum que você tenha osteoartrose ou desgaste nessa articulação. Então, esperem nos pacientes de vocês no futuro, de quando vocês olharem um exame de ressonância, um exame de imagem, um raio-x, que você encontre degeneração nessa articulação, principalmente se for um paciente acima dos 50 anos. Então, existe uma alta prevalência de osteoartrose nessa articulação, e a gente vai discutir sobre isso mais para frente, mas isso não significa que esse indivíduo vai ter dor no ombro ou vai ter uma pior capacidade funcional ou menor capacidade de se movimentar do que pessoas que talvez não tenham essa degeneração,
Tudo bem? Esse slide serve só para explicar de que é muito comum você encontrar essas características de degeneração, de desgaste nessa articulação, mas não significa que ela vai gerar dor no seu paciente, tá? E é muito comum que você encontre essas características em pacientes de meia idade para cima. Beleza? Então, agora que a gente se situou aí com relação aos movimentos, com tudo que tem relação com a biomecânica, a gente precisa entender quais são os músculos responsáveis por esses movimentos. Tudo bem? E aí a gente vai falar sobre os músculos periescapulares, basicamente, tá? E talvez um dos principais deles seja o trapézio como um todo, tá? O trapézio superior, que também pode ser chamado de trapézio ascendente, na verdade é o certo, tá? A gente fala superior para ser um pouco mais didático, mas o certo é chamar esse músculo de trapézio ascendente. O trapézio médio, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, e o trapézio inferior, que o correto é que ele seja chamado de trapézio descendente. Tudo bem? Então, o trapézio superior, ele sai a seta dele é essa seta vermelha aí em cima, próximo da cervical do paciente, que vocês estão vendo no slide. Ele sai da linha nucal superior de algumas vértebras cervicais e se insere na região distal da clavícula. Ou seja, ele é um músculo que tem capacidade principal de realizar a elevação do ombro. Ele eleva a clavícula, automaticamente a escápula é elevada. Então essa é a principal função dele. Ele não é um músculo que trabalha no upward, ou seja, naquela rotação para cima da escápula. Ele não faz com que a escápula rode para cima, tudo bem? Ele eleva ela. É fato, quando ela está fazendo essa rotação para cima, né? Esse upward, anota aí. Esse upward é uma combinação de movimentos, tudo bem? Esses movimentos são elevação, abdução, né, ou protração, é a mesma coisa, certo? E rotação externa da escápula. É isso que tem que acontecer no momento que a escápula está rodando para cima, certo? Quando ela faz essa rotação aqui junto com o meu ombro. Então o tórax está aqui parado e a escápula vai fazer isso aqui, ó. Rodar para cima à medida que eu levanto meu braço, como está no desenho aí. Mas o trapézio superior, ele trabalha só na elevação. Então, ele acaba ajudando um pouco no upward, mas ele não ajuda nessa rotação para cima da escápula, tá bom? E é muito comum que você encontre pontos de tensão nesse músculo, principalmente em pacientes que tenham dor no ombro há muito tempo e que tenham pouca capacidade de fazer essa rotação para cima. Normalmente, eles tendem a compensar um pouco esse movimento fazendo elevação. Se a minha escápula não roda, só tem um jeito de eu chegar com o meu braço mais lá em cima, se eu elevar o meu ombro. Então, normalmente, ele está compensando aí a falta de uma rotação para cima da escápula. Mas ele não ajuda nessa rotação, tá bem? Porque ele se insere na clavícula, ele não se insere na escápula. Certo? O trapézio médio é um músculo que trabalha nessa rotação para cima. Como ele se insere, essa seta que vocês estão vendo aqui, ó, na horizontal, um pouquinho mais branca do que as outras, na verdade, o certo de falar, né, é trapézio transverso, tá? Ele se insere, ele sai dali da região de cima da espinha da escápula e se insere ali nas vértebras torácicas, T2, T3, né? Então, quando você está com o ombro acima de 90 graus, ele ajuda um pouquinho puxando essa ponta da escápula para baixo, essa ponta de cima da escápula para baixo, fazendo com que ela rode para cima. Então, ele trabalha nesse movimento de elevação aqui. Então, quando a gente faz a elevação do ombro, não são só os músculos do ombro, deltoide, manguito, que estão trabalhando para levantar o seu braço. Os músculos da escápula também estão trabalhando para levantar o braço através do movimento da escápula, tá? E o trapézio transverso é um deles. Beleza? E a principal função desse músculo é a retração da escápula, ou seja, a adução da escápula. Então, se eu quiser trabalhar trapézio ascendente superior, eu tenho que fazer elevação do ombro. Se eu quiser trabalhar trapézio transverso ou trapézio médio, eu preciso fazer adução da escápula ou retração da escápula, tá? E dos trapézios,
o músculo que tem maior capacidade de realizar essa rotação para cima da escápula é o que a gente chama de trapézio descendente, tá? Ou trapézio inferior, mas o certo é falar trapézio descendente, tá? Ele tem uma capacidade muito grande de rodar a escápula para cima, ao mesmo tempo que ele é um retrator da escápula, ou seja, ele faz a adução da escápula e faz inclinação posterior dela, ou seja, encosta ela no gradil costal. Então, dos músculos que realizam essa rotação para cima da escápula do trapézio, ele é o mais importante porque ele é o que tem o maior vetor para rodar ela para cima, tá? E é o que tem maior capacidade de estabilizar ela nas costelas, se esse for o seu objetivo, deixar essa articulação um pouco mais estável. Beleza? Mas ele não é o principal músculo que trabalha nesse upward, ou nessa rotação para cima da escápula. O principal músculo que realiza esse movimento é o que está aqui embaixo, saindo ali do ângulo inferior da escápula na imagem, que é o que a gente chama de serrátil anterior. O serrátil anterior é um músculo que tem maior braço de alavanca para rodar a escápula para cima. Vocês estão vendo a setinha dele aqui nessa imagem saindo do ângulo inferior e indo ali para a parte da frente do braço do paciente. E agora nessa outra imagem vocês estão vendo ele aí, ó, saindo da primeira até a nona costelas. E ele tem a capacidade de estabilizar a escápula. Estão vendo a setinha de ação dele aí, ó? Ele puxa a escápula contra as costelas, ou seja, ele gera estabilidade, ao mesmo tempo que ele realiza a rotação para cima da escápula, ou seja, essa elevação, ele também está trabalhando sobre ela. A principal diferença dele para o trapézio inferior ou trapézio descendente é que o serrátil anterior ele faz protração do ombro, certo? E o trapézio descendente faz retração. Apesar de serem antagonistas para esse movimento, eles são músculos sinergistas, ou seja, realizam o mesmo movimento quando a gente está falando dessa rotação para cima da escápula, no momento que eu estou elevando o meu braço. Então, ele trabalha nessa elevação em conjunto com o trapézio inferior, sendo que ele é o principal músculo para realizar essa rotação para cima, e o trapézio inferior, ou trapézio descendente, é o segundo principal. Eles fazem isso através de uma força da física chamada de força couplée. O que significa força couplée? Força couplée significa força em casal. Couplé é casal em francês, se eu não me engano. Ou couple em inglês também. Casal em inglês. Força couplée é uma força da física que tem como definição o seguinte: você tem esse efeito acontecendo quando você tem forças iguais, duas forças iguais, ou seja, um casal, paralelas, ou seja, estão agindo no mesmo plano, paralelas, certo? Só que em sentidos opostos. Uma puxa para cima e a outra puxa para baixo. Nesse slide aí, vocês estão vendo o vetor de ação do trapézio inferior, a setinha do trapézio inferior saindo da espinha da escápula e puxando para baixo, e vocês estão vendo a setinha do serrátil anterior saindo da região inferior da escápula, o ângulo inferior da escápula, e puxando ela para cima. Ou seja, eu tenho duas forças iguais que estão atuando em paralelo, só que uma empurra para baixo e a outra puxa para cima. Quando você tiver essas forças atuando ao mesmo tempo, você promove uma rotação. É parecido com o que acontece com um volante de um carro. Eu tenho as minhas duas mãos aqui, e aí eu quero rodar para a esquerda, por exemplo. Então a minha mão esquerda puxa para baixo, a minha mão direita puxa para cima e esse volante roda. Duas forças iguais, em paralelo, só que uma vai para cima e a outra vai para baixo e eu promovo uma rotação. No caso da escápula, trapézio inferior puxa para baixo, serrátil anterior puxa para cima e você promove uma rotação, no caso que a gente chama de rotação para cima da escápula. Então a força couplée explica como esses dois músculos são sinergistas para realizarem o movimento de elevação do ombro. Por exemplo, como está sendo realizado nesse vídeo aí. Percebam que à medida que ele eleva o braço dele, a escápula acompanha o movimento. A gente chama isso de rotação para cima, ou upward. Isso acontece essencialmente por conta da força couplée, ou seja, a força em casal que o trapézio inferior tem com o serrátil anterior. Sendo que o trapézio transverso, ou trapézio médio, ele ajuda um pouquinho, principalmente no final do movimento. Beleza?
Isso é um pouquinho complicado mesmo, mas eu acho que a gente está chegando lá. Diferente de quando eu quero realizar a rotação para baixo de forma concêntrica. Então, respira e vamos lá. Quando eu quero realizar essa rotação para cima, eu estou provavelmente elevando alguma coisa contra a gravidade. A minha escápula, ela tem que vencer a gravidade e rodar para cima. A volta desse movimento, que é conhecido como rotação para baixo, ela acontece através da força da gravidade, certo? Se eu levantei meu braço e eu soltar o meu braço, ele vai cair sozinho, a gravidade empurra para baixo. Ou seja, quem é que faz a rotação para baixo da escápula quando eu estou fazendo elevação? A própria gravidade. Quem é que decide se meu braço desce devagar ou se ele desce rápido? Os mesmos músculos que fizeram a rotação para cima da escápula vão controlar essa volta, ou seja, essa rotação para baixo, tá? Então, essa rotação para baixo durante a volta da elevação, ela é realizada pela gravidade. Agora, se eu quiser realizar a rotação para baixo, ou seja, juntar as minhas escápulas lá de forma concêntrica, normalmente isso vai acontecer quando eu tiver que puxar uma alavanca, como está acontecendo nessa imagem aí do slide que vocês estão olhando. Eu vou ter dois músculos que serão responsáveis essencialmente por esse movimento. Rhomboides e elevador da escápula, ou levantador da escápula, tá? Então, os rhomboides, a setinha deles é a única que está na região medial da escápula, aparecendo para vocês na imagem. Eles saem da região inferior da escápula e se inserem na região mais superior ali das vértebras torácicas, T3, T4. Então, como eles saem de baixo para cima, quando eles contraem, eles puxam a parte de baixo para cima. Ou seja, se a minha escápula está lá em cima e eu vou puxar uma alavanca e tenho que trazer ela para baixo, ele é um dos músculos que traz ela para baixo de forma concêntrica. Diferente do que acontece quando eu estou levantando alguma coisa. Tudo bem? Quando eu estou elevando um peso. Então, quando eu tiver que puxar alguma coisa e essa rotação para baixo da escápula aí for concêntrica, eu vou ter que realizar isso aí através de alguns músculos e um dos principais deles são os rhomboides. E os rhomboides, além de realizar esse movimento, são retratores da escápula. Então, se eu quiser trabalhar eles, eu tenho que fazer retração. O levantador da escápula, que é um dos músculos que faz essa rotação para baixo, ele sai da região superior da escápula e se insere na nuca. Então, ele puxa a ponta de cima da escápula para cima. Como ele está nesse sentido aqui, indo para a nuca, ele puxa a ponta de cima da escápula para cima, automaticamente ele roda ela para baixo. Então, quando vocês quiserem trabalhar músculos com o seu paciente que fazem a rotação para cima, tem que vir na sua cabeça trapézio inferior e serrátil anterior. Quando você quiser trabalhar músculos que realizam rotação para baixo, tem que vir na sua cabeça rhomboides e elevador da escápula. Tudo bem? Então, numa barra, quando eu faço uma barra na academia, quais são os músculos que estão trabalhando na minha escápula? Principalmente esses dois, tá? Associados a um pouquinho com uma outra seta que vocês estão vendo aqui embaixo na escápula, bem lá embaixo, saindo do ângulo inferior dela, que é o que a gente chama de latíssimo do dorso. O músculo latíssimo do dorso também inferioriza a escápula, ou seja, ele também vai estar trabalhando nesse movimento. Então, não confundam rotação para cima com rotação para baixo da escápula, beleza? E aí, pensando na articulação glenumeral em si, quais são os principais músculos que trabalham nessa articulação, né? Então, nós temos supraespinal, infraespinal, redondo menor e subescapular, os 4 músculos lá que fazem parte do manguito rotador do ombro, tá? E cada um tem a sua função específica no ombro e a sua função de estabilização específica também. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. O supraespinal é esse músculo aqui de cima, na imagem, em que você tem ele saindo ali de cima da espinha da escápula e se inserindo no tubérculo maior do úmero, certo? Ele tem o seu vetor de ação, vocês estão vendo que a seta dele puxa a cabeça do úmero contra a glenoide, ou seja, ele tem uma capacidade de comprimir a cabeça do úmero contra a glenoide. De novo, quando eu tenho a compressão ou um músculo tem capacidade de aproximar um osso do outro, ele também trabalha no aumento da área de contato dessa articulação,
diminuindo sobrecarga articular nessa região, diminuindo pressão, certo? Associado ao supraespinal, nós temos infraespinal e redondo menor, que são essas outras duas setinhas que vocês estão vendo aí na imagem, abaixo da espinha da escápula, porque eles saem dali, e também se inserem no tubérculo maior do úmero. E se você for olhar a ação deles, eles também têm a capacidade de puxar a cabeça do úmero contra a glenoide. E por último, o subescapular, que sai da região anterior da escápula, por baixo dela, e se insere no tubérculo menor do úmero. Ou seja, ele tem uma capacidade de estabilização do mesmo jeito. Vocês estão vendo as setas dele, puxando a cabeça contra a glenoide, né? Só que se nós formos falar sobre a ação muscular desses três grupos musculares, o único que faz rotação interna é o subescapular. Exatamente pelo fato de sair da parte interna da escápula e se inserir aqui na frente. Então ele faz rotação interna. Os outros três, como eles saem da parte de trás da escápula e se inserem aqui do lado, quando eles contraem, eles realizam rotação externa. Eles puxam o ombro para fora, tudo bem? E além disso, o supraespinal, apesar de ser um rotador externo como o infraespinal e o redondo menor, ele também é um músculo abdutor do braço, ele trabalha na abdução do braço, tá? Esses músculos são muito bons para aumentarem a área de contato da cabeça do úmero contra a glenoide e gerarem estabilidade ativa na cabeça do úmero, na articulação glenohumeral, mas eles são muito bons para fazer isso em amplitudes menores. Em amplitudes maiores, principalmente acima de 90 graus de abdução, esses grupos musculares eles têm menor capacidade de estabilização, beleza? Ou seja, em amplitudes maiores, o meu ombro fica um pouco mais vulnerável à lesão, à sobrecarga e a desenvolver algumas lesões, pelo fato de eu ter menor estabilidade, principalmente gerada pelos principais estabilizadores dessa articulação, tá? Por muito tempo, esses músculos do manguito foram considerados os heróis da reabilitação do ombro, e o deltoide foi considerado o vilão da reabilitação do ombro. Por quê? Diferente do vetor de ação aí dos músculos do manguito, que vocês estão olhando aí na imagem, que puxa a cabeça do úmero contra a glenoide, ou seja, protegem essa articulação, quando a gente olha na posição anatômica, o deltoide tem um vetor de força para fazer uma translação superior da cabeça do úmero, certo? Ou seja, ele exerce forças de cisalhamento nessa articulação. Então, é exatamente por isso que eu falei para vocês no início da aula que esses músculos precisam trabalhar em conjunto, em sinergismo. No momento em que o deltoide, que é um dos principais abdutores do ombro, né, para levantar o ombro, teria um vetor de superiorização da cabeça, ou seja, um vetor de cisalhamento, não um vetor de estabilização, os músculos do manguito, eles estão puxando a cabeça do úmero contra a glenoide, ou seja, se contrapondo a essa força. Então, os músculos do manguito puxam a cabeça para baixo, ao mesmo tempo que o deltoide puxa para cima. Então, um contrapõe a força do outro, gerando estabilidade, tá? Então, o deltoide, por muito tempo, foi considerado o vilão, porque ele não tem essa capacidade de estabilização da cabeça nessas amplitudes menores aqui. Só que se a gente fosse olhar esse vetor de ação aí do deltoide em amplitudes maiores, por exemplo, quando o nosso braço estiver aqui, ó, como está nessa imagem aí de baixo, essa seta que antes puxava a cabeça para cima, agora vai puxar a cabeça para onde? A cabeça do úmero para onde? Contra a sua glenoide. Ou seja, em amplitudes maiores, principalmente acima de 90 graus, o deltoide ele é sim um importante estabilizador da articulação glenohumeral. Porque quando você chega aqui, ele começa a ter um vetor de compressão nessa articulação, de puxar a cabeça do úmero contra a glenoide, aumentar a área de contato, diminuir pressão. Tudo bem? Além disso, ele tem um efeito que é chamado de efeito massa. O próprio peso dele, quando você está nessa amplitude aqui, empurra a cabeça para baixo, mantendo ela mais centralizada ali no centro de rotação da glenoide. E, além desses músculos do manguito e do deltoide, vocês já entenderam por que eles são importantes estabilizadores dessa articulação, associados à contração dos músculos da escápula, lá que trabalham nos movimentos da escápula, nós temos o bíceps braquial, cabeça longa, tá?
tá? A cabeça curta se insere no processo coracoide, como vocês estão vendo aí na imagem, mas a cabeça longa cruza anteriormente a cabeça, e aí quando nós estamos em movimentos com rotação neutra, que seria isso, em abduções próximo de 90 graus, como eu estou mostrando aqui, em rotações neutras e rotação externa, ele é um importante estabilizador anterior da cabeça do húmero. Ele ajuda nessa estabilidade anterior. Quando nós estamos em rotação interna, não faz muita diferença, e quando nós estamos em amplitudes menores, não faz muita diferença, tá? Mas em abdução com rotação neutra ou rotação externa, que é o que normalmente é a amplitude onde os pacientes sentem dor, é um músculo importante para gerar estabilidade também. Ele também tem esse vetor de estabilização, como alguns trabalhos mostram.